O mundo tem que saber que Satanás existe. Como Satanás detém nossas orações? Ele combate no reino celestial. Quero compartilhar com vocês um testemunho de alguém que se salvou, alguém que estava servindo ao diabo. Quando este homem deu seu testemunho, eu não queria acreditar nele. Tive que jejuar 10 dias diante do Senhor, dizendo: Senhor, é verdade isso? E foi nesse momento que o Senhor começou a ensinar-me o que acontecia no reino espiritual quando oramos. Este homem nasceu depois que seus pais o dedicaram a Satanás. Quando ainda estava no ventre, fizeram muitos rituais, entregando-o a serviço de Satanás. Com 4 anos de idade, começou a exercer seu poder espiritual, e seus pais começaram a temê-lo. Quando tinha 6 anos, seus pais o entregaram aos bruxos para que os treinara. Aos 10 anos, já estava fazendo grandes coisas no reino do diabo. Chegou a ser temido pelos bruxos comuns. Fazia coisas terríveis, sendo ainda uma criança. Na idade de 20 anos, se converteu em um jovem com muito derramamento de sangue em suas mãos. Matou sem limitações. Através da meditação transcendental, saía de seu corpo e podia levitar. Às vezes, se levantava do chão e podia se manter flutuando no ar. Também podia entrar em transação e sair do seu corpo, deixando-o em algum lugar e ia pelo mundo. Isso se chama viagem astral. Esse homem foi usado por Satanás para destruir e desmembrar muitas igrejas e para acabar com muitos pastores. Um dia foi designado para acabar com uma igreja que estava cheia de oração, mas tinha muitas divisões e muitas confusões. Ele começou a trabalhar contra essa igreja. Então, o pastor chamou a igreja em uma manhã para que toda a congregação se unisse. À medida que a igreja começou a jejuar, começou a haver um grande arrependimento e reconciliação. O povo se uniu e começaram a orar para que o Senhor fizesse sua obra neles. Continuaram sua intercessão e clamor a Deus para que tivesse misericórdia e intervisse em suas vidas. Ao decorrer os dias, o homem ia com espíritos demoníacos contra a igreja. Mas então chegou uma palavra de profecia que instruiu os cristãos a levantar e começar uma guerra contra os poderes das trevas que estavam atacando a igreja. Um dia, esse homem deixou seu corpo na sua casa e começou uma viagem astral. Dirigiu uma poderosa força de espíritos demoníacos contra essa igreja. Agora começará o seu testemunho. Seu espírito se movia no ar sobre a igreja, tentando atacá-la. Mas havia uma cobertura de luz sobre aquela igreja. De repente, veio um exército de anjos que os atacaram e houve uma luta no ar. Todos os demônios fugiram, mas ele foi preso por aqueles anjos do Senhor. Uns 6 anjos o prenderam e o levaram. Passaram através do teto da igreja e o colocaram no altar. Ali havia pessoas em profunda oração de guerra espiritual, atando, quebrantando e expulsando demônios. O pastor estava na plataforma, dirigindo as orações e a guerra espiritual. O Espírito de Jeová falou ao pastor dizendo: o jugo foi quebrado e a vítima está aí em frente a você. Ajude-o por meio da libertação. Quando o pastor abriu os olhos, viu o jovem que estava caído ali. Seu corpo estava com ele. Ele estava em seu corpo. O jovem disse que não sabe como seu corpo se uniu a ele, porque o havia deixado na sua casa, mas ali estava em seu corpo, sem saber como havia entrado na igreja.
exceto que se lembrava de que os anjos o haviam levado através do teto da igreja. Mesmo que essas coisas são difíceis de acreditar, o pastor chamou toda a congregação e disse o que o Senhor havia falado para ele. Depois perguntou para o jovem quem era ele, e todos oraram pela sua libertação. Ele tremia enquanto os demônios saíam dele. Depois, ele deu o testemunho sobre a sua vida. Esse jovem chegou até o Senhor, e esse evangelista pregou o evangelho, e o Senhor o está usando poderosamente para libertar outras pessoas. Uma noite, o redator desse texto foi a um jantar. A única razão por qual foi ao jantar é porque alguém havia falado desse jovem, e ele tinha muita curiosidade de vê-lo e comprovar se essa história era verdadeira. Ao decorrer da noite, o jovem deu o seu testemunho e falou de muitas coisas, jurando que tudo era real. Ao terminar, fez uma súplica na presença de muitos pastores que estavam presentes e disse: "O meu apelo, pastores, é que ensinem as pessoas como orar. As pessoas que não oram podem ser derrotadas pelo diabo em qualquer área de sua vida. E existem maneiras que o diabo investiga suas vidas e suas orações. O inimigo sabe exatamente investigar, especular, descobrir as orações das pessoas que não sabem como orar. Ensinem as pessoas a usarem a armadura espiritual que Deus dá. Agora vou compartilhar a forma que ele conduzia as manifestações no ar. Ia com outros agentes satânicos e muitos espíritos demoníacos. Cada um em que ia trabalhar seu turno tinha que cumprir regularmente um horário e fazer guerra nos céus. Disse que nos lugares celestiais, no âmbito espiritual, se a terra está coberta com um manto de escuridão, esse manto é tão grosso como uma rocha e cobre toda a área. Esses espíritos são capazes de ir à parte superior e também abaixo do manto, e nesse nível influenciam os acontecimentos na Terra. Quando os espíritos maus e os agentes satânicos saem dos seus turnos, vão para baixo na Terra, aos pontos de impactos, que inclui as águas e a terra para a restauração do seu espírito. E como refrescam seu espírito? Fazem por meio de sacrifícios que as pessoas oferecem a esses altares nos pontos de impactos. Pode ser sacrifícios de bruxaria aberta, sacrifícios de sangue de todo tipo, incluindo o aborto, a guerra e, obviamente, os sacrifícios de animais e de humanos. Também pode ser os sacrifícios de imoralidade sexual, em que as pessoas praticam perversões sexuais e todo tipo de promiscuidade. Esses atos os fortalecem em seus poderes, e existem muitos tipos mais de sacrifícios. Ele disse também que os agentes satânicos estão nos reinos celestiais e que quando os cristãos começam a orar na terra, as orações dos cristãos aparecem em 3 formas. Todas as orações aparecem como fumaça que sobem aos céus. Algumas orações aparecem igual a fumaça, mas se vão à deriva longe e desaparecem no ar. Essas orações vêm de pessoas que têm pecados na vida e não estão dispostas a enfrentá-los. Suas orações são tão fracas que são arrastadas e desaparecem no ar. O outro tipo de oração é também como fumaça que sobe e alcançam a rocha, que é o manto grosso de escuridão, mas não entram ou traspassam esse manto. Essas pessoas são as que tentam purificar-se, mas não têm fé,
No geral, ignoram os outros aspectos importantes que necessita quando alguém ora. O terceiro tipo de oração é semelhante à fumaça que está cheia de fogo. Enquanto sobe, é tão quente que quando chega à rocha, ela começa a derreter-se, como uma cera. Perfura a rocha ou aquele manto de escuridão e passa através dela. Muitas vezes, quando uma pessoa começa a orar, sua oração parece como a do primeiro tipo, mas à medida que continua orando, suas orações mudam, se transformam no segundo tipo, e por perseverar em oração, essa oração acende e transforma em fogo, e chega a um ponto de ser tão poderosa que atravessa esse manto de escuridão, essa rocha e entra. Muitas vezes, esses agentes do mal percebem que as orações estão transformando-se, chegando ao estado de fogo. Então, eles se comunicam com outros espíritos na terra e distrai essa pessoa da oração. Para ela agora mesmo. Mesmo que essas pessoas estejam persistindo, se arrependendo e permitindo que a palavra trouxesse correção ao seu espírito, e sua fé está crescendo e suas orações estão mais focadas, se o cristão não se rende a essas distrações, o diabo percebe que a oração está ganhando força e começa as distrações com chamadas telefônicas. Às vezes, no meio da oração, quando ela está muito intensa, o telefone toca e você pensa que pode atender e depois voltar e continuar orando. Mas quando volta, tem que começar de novo do princípio. E é isso que o diabo quer. Outros tipos de distrações é tocar seu corpo. Ou seja, quando você sente alguma dor em alguma parte. Também sentir fome, para você ir até a cozinha e preparar algo para comer, a fim de que saia do lugar de oração. Nesse momento, ele te derrota. O jovem continuou dizendo aos pastores: ensinem as pessoas a dedicarem um tempo não só para oração informal. Isso elas podem fazer durante todo o dia. Mas, uma vez durante 24 horas, devem ter um momento em que estão se concentrando de todo o coração com Deus, sem que nada o distraia. E, se as pessoas se concentram nesse tipo de oração e se deixa inspirar no Espírito e se aprofunda sem parar, algo passa no Espírito e o fogo toca na rocha e ela se derrete. O jovem disse mais, que quando a rocha começa a derreter, é tão quente que não existe nenhum espírito demoníaco e nem espírito humano que possa suportar. Todos fogem, todos saem correndo. Então, chega uma abertura no reino espiritual. É como que deixamos todas as coisas atrás e nos conectamos com Deus. E esse jovem disse que quando as orações entram a partir deste momento, não existe nenhum tipo de resistência, e a pessoa que ora pode seguir orando enquanto ela quiser, porque não existe resistência que possa pará-lo. Então ele disse: depois que termina a oração, a abertura que foi feita no céu permanece aberta. E quando a pessoa se levanta do lugar que estava e sai, essa abertura no céu se move junto com a pessoa. Já não se move abaixo da escuridão, mas opera abaixo dos céus abertos. E tal estado, o diabo não pode fazer o que quer contra ele. E a presença do Senhor é como uma coluna do céu, descansando na sua vida. E eles estão protegidos. E existe tantos poder dentro dessa coluna
que quando se move, a presença toca essa pessoa. E há outras mais, e mais outras, e mais outras. Falaram que o que o inimigo fez para outras pessoas e falam com elas, quando tais pessoas se aproximam diante de pessoas de oração e entram nessa coluna, enquanto se mantém dentro dela, todas as suas ataduras do inimigo se enfraquecem. Ao orar pelos enfermos ou pelas coisas, a presença que está aí faz toda a diferença. O jovem disse que o diabo odeia essas pessoas que oram. Também disse que existem lugares onde se fazem orações com regularidade. Através dessa maneira, então, a presença se encontra sobre este lugar e não vai. Assim que, inclusive as pessoas que não conhecem a Deus, quando entram neste lugar, de repente todas as ataduras se debilitam. E se alguém se preocupar em pregar a palavra com paciência e amor a essas pessoas, facilmente ganhará elas. Não por poder ou força, mas pelo Espírito de Deus que está presente. E disse também que ninguém se irrita com essas pessoas para que estejam na sua presença, mas se sentirão condenadas e começarão a se indagar se deveriam entrar ou não. Mas se não passam por este lugar, quando se afastam, terão ataduras mais fortes, e o diabo fará tudo o possível para não permitir que ela volte novamente a este ambiente. Podem imaginar? Estávamos todos sentados, admirando o jovem, e ele dizendo todas as coisas que costumava fazer e ver. Logo, ele nos disse que as pessoas que avançavam através da oração, ele as marcavam e as estudavam. Observava cada detalhe, tudo o que pudesse encontrar nessas pessoas. Por isso, sabia tudo sobre suas fraquezas, e quando alguém ganha dos espíritos malignos na oração e abre espaço na escuridão, eles se comunicam com os outros espíritos e dizem: marque essa pessoa como branco, e com isso e aquilo. E estas são as suas fraquezas. Por isso, quando essas pessoas saem do quarto de oração, o espírito de oração está sobre ele. A presença também está nele. Seu espírito está alto e o gozo do Senhor é a sua fortaleza. Mas, à medida que avança, o inimigo leva coisas que possam distraí-lo de estar com o foco no Senhor. Se sua debilidade está no seu gênio, então o inimigo vai fazer com que as pessoas façam coisas que o deixem com raiva. Se não é sensível ao Espírito Santo e se deixa levar por sua alma e seu sentimento e acaba tirando os olhos do Senhor, ficando com raiva, sentindo-se furioso, e depois, alguns minutos mais tarde, quer voltar atrás ao gozo do Senhor, mas já não pode, porque não sente mais. Ele tenta sentir-se bem, mas não consegue, porque se rendeu à tentação. Ao forte esforço do inimigo para fechar a porta de cima, o céu aberto, uma vez que o inimigo restaura a rocha, o manto de escuridão derretido, a presença simplesmente se rompe. As pessoas não deixam de ser filhos de Deus, mas essa presença que estava sobre a vida delas, que permitia que elas pudessem fazer as coisas sem a manipulação, se acaba. Os malignos buscam onde estão as fraquezas. Se está na tentação da sexualidade, o inimigo prepara pessoas, situações, algo que de repente vai despertar essa tentação. Se a pessoa ceder a essa tentação e abre a sua mente para receber estes pensamentos, geralmente não se vê literalmente essas proteções em nós. Mas se lembre do que Jesus disse no final da oração do Pai Nosso, que oremos que não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Cada vez que você tiver grande avanço em oração e ao terminar de orar, lembre-se que você é um ser humano frágil. Lembre-se que você ainda não está aperfeiçoado. Peça ao Senhor dizendo: Senhor, eu desfrutei de Ti em oração, mas, quando prosseguir no meu viver diário, não me deixe cair em tentação. Não permitas que eu caia na armadilha do diabo. Eu sei que o inimigo está armando uma cilada em algum lugar. Não sei o que ele vai fazer, mas sei que ainda sou fraco em certos aspectos. Sei que se o inimigo armar ciladas, poderei ceder. Protege-me, Senhor. Quando me vê passar pelo lugar onde a cilada estiver armada, muda o meu caminho para o outro lado. Intervenha, ó Senhor. Não permita que eu venha mudar pela minha própria força e habilidade, mas livra-me do mal. Deus é capaz de fazer isso. É por isso que, às vezes, acontecem coisas. Tudo o que você precisa dizer é: obrigado, Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Tessalonicenses: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Algumas coisas não são tão boas, são dolorosas, e nos perguntamos: por que Deus permite? Se soubéssemos do que o Senhor nos salva e do que está nos livrando, certamente agradeceríamos. Quando aprendemos a confiar no Senhor, daremos graça por tudo. Amado, eu não sei se devo ir mais profundo, porque não quero começar com algo que não possa terminar. Mas permita-me dar um passo adiante. Esse homem disse que quando a oração abre caminho, dessa maneira a resposta sempre chegará. Disse que não sabe de nenhum caso em que a oração que abriu caminho, a resposta não veio. A resposta sempre vem. Mas, muitas vezes, as orações não chegam até a pessoa que pediu. Por quê? Esse homem disse que cada pessoa tem à sua disposição um anjo. Agora sabemos que a Bíblia nos diz que os anjos são espíritos ministradores, e disse que a resposta vem nas mãos do anjo quando uma pessoa ora, e ele traz a resposta assim como lemos no livro de Daniel. Saí desse jantar tão preocupado que perguntei ao Senhor: Ah, Senhor, eu não quero. Se eu quiser acreditar nessas coisas, se eliminarão todas as minhas confianças e a minha segurança. Então eu fui buscar ao Senhor por 10 dias, e o Senhor fez duas coisas. Primeiramente, não só confirmou o que havia escutado, mas também me abriu a mente para ver muito mais do que esse jovem podia dizer sobre o que acontece no reino espiritual. Em segundo lugar, me levou a ver o que devemos fazer para que as coisas que acontecem aí no reino espiritual não nos superem, mas, ao contrário, nós podemos superá-las. Também temos que saber 3 coisas e chegar a um acordo com elas. Primeiro, a forma de usar as armas de guerra. A Bíblia chama a armadura de Deus. Não é nossa armadura, senão a de Deus. E quando usamos, permitimos a Deus lutar por nós. Segundo lugar, entender a relação dos espíritos ministradores, os anjos que vêm na nossa vida espiritual. Ser sensível ao que está acontecendo no nosso coração, para guiar-nos sobre o que está acontecendo no espírito com respeito a nós. Isso nos leva ao terceiro ponto.
o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio ao mundo a servir-nos e nem a correr daqui para lá ao Pai para dizer o que necessitamos. Isso é trabalho dos anjos. Mas o Espírito Santo está ao nosso lado. Ele nos guia, nos ensina e nos conduz e também nos ajuda a orar de maneira correta. E quando essas coisas estão acontecendo no âmbito espiritual, ele nos desperta nas noites e nos insiste que oremos. Mas muitas vezes nós dizemos: "Ah, não, ainda não é hora de levantar. Quero continuar dormindo." E o Espírito Santo de Deus insiste: "Ora, agora." Por quê? Perguntamos. Porque ele vê o que está acontecendo no Espírito. Às vezes dizemos: "Amanhã começo a jejuar." "Ah, não, vou começar segunda-feira." Mas ele entende o que está acontecendo no âmbito espiritual. Deveríamos ser sensíveis ao Espírito Santo, que nos guiará por veredas de justiça. Amados, temos que parar hoje por aqui. Talvez mais adiante falemos de como podemos orar com perseverança e consciente das batalhas do Espírito e da forma em que podemos vencer. Também devemos saber como podemos manter o nosso avanço, uma vez que temos a vitória. Porque uma vez que aprendemos isso, vamos a entender uma coisa: a batalha não é nossa. A batalha é do Senhor. Aleluia! Vamos ficar de pé. Olhe nos olhos de alguém e pense em quantas vezes essa pessoa podia ter perdido o que Deus tinha para ela. Não existe necessidade de uma derrota a mais. Podemos vencer. Existe poder suficiente para vencer. Jesus já fez todo o trabalho. Oremos uns pelos outros para que o Senhor nos ajude. Não devemos ser derrotados, porque a graça e o poder são suficientes para nossa vitória. Muito obrigado, Jesus. Amém.